Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Retomando aqui com o canal do YouTube, estava um pouquinho abandonado, mas muita coisa para resolver e a gente lida com aquilo que a gente pode no momento e chegou o momento de eu retomar aqui, tudo dentro do meu limite. Então espero poder contribuir aqui com a psicologia, através dessa ciência que é linda, que eu amo, que eu sou suspeita para falar. E hoje vamos retomar falando aqui sobre amadurecimento, sobre algumas atitudes que a gente pode adotar que nos ajudam a amadurecer, porque todos nós vamos passar por esse processo de amadurecimento. Só que isso vai depender muito, vai variar de cada pessoa, porque cada pessoa tem uma estrutura, está inserida em um contexto, as questões biológicas, também neurobiológicas do organismo dessa pessoa, as próprias experiências de vida. Então, há dois processos em que a gente passa, em que a gente aprende ou pela própria experiência ou a gente observando. As crianças aprendem muito através do comportamento de observar, através da imitação. Então, por isso que é bom dar bons exemplos para as crianças, não somente falar, mas você realmente emitir comportamentos para que essa criança ela também aprenda a partir de bons exemplos. E por falar em amadurecimento, no nosso cérebro também existe aí todo um processo, uma programação já para a gente amadurecer conforme a gente vai ingressando aí nas etapas do nosso desenvolvimento, que é esperado para algumas crianças. Para crianças de 5 anos é esperado determinados comportamentos, determinadas evoluções que a criança vai fazendo, assim como desde a fase de bebezinho. Então os bebês, no primeiro mês é esperado ali o bebê emitir certos comportamentos, mexer a cabecinha, os olhos, abrir os olhos, enfim. E assim sucessivamente, nos 6 meses é esperado determinados comportamentos, a partir de 1 ano, então a criança ela vai fazendo as suas evoluções, ela vai amadurecendo dentro desse sistema. E assim, a gente pode entender que acontece da mesma forma com os adolescentes, os adultos. Tudo bem que, de certo modo, há adultos em que eles não são totalmente amadurecidos, adultos aí que eles realmente emitem comportamentos, têm atitudes aí que não são condizentes ali com aquela etapa do desenvolvimento dela. Normalmente, dentro ali da média, não é esperado certos comportamentos de pessoas adultas. Assim como adolescentes que são super maduros, que já têm uma vivência diferente, já se comportam, tem um nível de amadurecimento bem expressivo, tem uma mentalidade, tem uma idade biológica de 17 anos, mas tem uma mentalidade aí de uma pessoa de 30 anos. Então, isso é muito variável. Por quê? A gente tem uma área aqui atrás da nossa testa que é conhecida como córtex pré-frontal. Então, essa área é muito importante. É ela que nos faz, que nos ajuda a tomar decisões importantes, a gente fazer o que a gente precisa realmente fazer. É ela que nos ajuda, que faz com que a gente não ande sem roupa aí pela rua. Então, há certas situações ou substâncias assim, que acabam esse nível de comportamento de inibição, né, social acaba ficando mais diminuído. Um bom exemplo disso, um exemplo muito próximo, que pode ajudar você a compreender, é quando a pessoa está sob efeito de álcool. Então, quando a pessoa está alcoolizada, esse nível do córtex pré-frontal está bem rebaixado. Então, a pessoa ela acaba tendo atitudes aí que não são esperadas, atitude que normalmente sem efeito essa pessoa não faria, jamais faria. Então, essa área do córtex pré-frontal, ela também varia no seu desenvolvimento, no seu amadurecimento. Para algumas pessoas, essa área ela demora um pouco mais para amadurecer. A gente pegando assim um parâmetro entre os adolescentes e os adultos, a gente pode perceber que os adolescentes eles têm atitudes mais impulsivas, mais imaturas, eles realmente se expõem mais a perigos, não tomam decisões mais ponderadas. Então, o nível córtex pré-frontal desse adolescente não está totalmente amadurecido, ao passo que
a um adulto, para um adulto, o adulto ele vai se comportar de forma diferente dentro ali do mesmo contexto em que esse adolescente está submetido. Um adulto, por exemplo, não vai saltar de paraquedas sem ter certeza de verificar ali se os paraquedas dele tá tudo ok, tá tudo certinho. Já um adolescente, se você falar, vamos saltar de paraquedas, vamos na hora. Então, o adolescente não vai nem pensar duas vezes ali em fazer uma checagem de segurança, enfim, só para você entender. E algumas pessoas entendem que as pessoas amadurecem por volta dos 18 anos, só que isso não é verdade, tá? Então, assim, em média, esse processo de amadurecimento ocorre aí em torno dos 25 anos, com uma certa variedade, tá? Isso varia de pessoa para pessoa, e a gente pode entender também algumas atitudes que podem ajudar você nesse processo de amadurecimento. Um exemplo, é importante a gente entender, aceitar que a gente não vai agradar a todos, nem todo mundo vai gostar da gente, tá tudo certo com isso. A gente não gosta de todo mundo, então por que a gente entender que as pessoas têm que gostar da gente? Não, isso é uma ideia, uma crença que a gente precisa trabalhar nela, porque isso vai nos ajudar a se amadurecer, a gente ter esse entendimento que as coisas não vão funcionar ali do nosso jeito e que nem todo mundo vai gostar da gente. Em relação também, outro aspecto importante para amadurecimento é a gente entender e aceitar que as pessoas nem sempre vão nos valorizar, nem sempre o mundo ele vai reforçar a gente, vai gratificar, vai dizer, nossa, parabéns, você é fantástico, não. Então, a gente também pode tirar essa ideia, essa crença de que eu espero que o mundo faça por mim, que o mundo esteja ali pronto para me gratificar, para me parabenizar. Isso não vai acontecer. Isso depende de você. O importante é você fazer o que precisa ser feito, você ter coerência ali com os seus, o que a gente entende? Coerência com o que você pensa, com seus pensamentos, com a sua cognição, com as suas emoções e como você vai se comportar ali no mundo. Que respostas que você vai emitir ali no teu entorno. Então, você ter uma vida coerente, isso te mantém ali no centro, dentro dos seus valores. Então, isso é ter uma vida coerente. E outra, a gente entender que a gente não vai estar feliz o tempo todo, a gente não vai ser atendido em todas as nossas solicitações, em todas as nossas necessidades. A gente vai ser frustrado, porque a vida é assim. A vida a gente vai se deparar com frustração, a gente vai ouvir muito não também. Como é que você lida com isso, com essas respostas mais negativas aí do mundo? Então, pessoas maduras, elas conseguem transitar por esses eventos, por essas situações da vida. Ok, não deu certo aqui, planejei isso, mas aconteceu Y. Então, a pessoa vai seguir com a sua vida, tá tudo certo. Ela não vai desmoronar ali por conta de uma frustração, ou porque ela ouviu um não, ou porque alguém chamou ela de feia. Enfim, não, a vida segue. Ela pode sentir ali um certo impacto, claro, mas ela vai entender que, tá bom, ok, vou seguir aqui a minha vida. Então, pessoas imaturas, elas já sofrem mais, elas já são mais sugestionáveis, elas variam muito ali no seu estado de humor, elas são muito mais emotivas, elas choram bastante, podem ser mais choronas, tem uma certa dificuldade para tolerar a frustração, para ouvir não, para ouvir que não dá. Então, essas pessoas, elas têm ainda um nível de maturidade mais diminuído, mais comprometido. Um outro aspecto que você também pode trabalhar e melhorar assim, para você amadurecer, você assumir responsabilidades. Você mora, né, com seus pais ou divide, enfim, por alguma questão, assuma certas pequenas tarefas, assuma pequenas responsabilidades, porque isso vai ajudar você também no seu senso de responsabilidade, de você administrar as coisas, por mais que você não tenha ainda um certo repertório, por mais que isso seja novo para você, mas isso vai te ajudar a você criar certos repertórios novos,
que a gente entende por repertório? São estratégias, são ferramentas que você acaba desenvolvendo, que você aprende, que isso vai te ajudar com alguma questão nova na sua vida. Então é saudável a gente ser submetido a certos estressores na vida. Um certo nível de estresse é importante, a gente precisa. A gente precisa do estresse para estudar, para trabalhar, para a gente tomar certas decisões na vida. Então, um certo nível de estresse é bom, é aquele estresse que vai te ajudar a focar, a fazer o que precisa ser feito em determinada situação. Então, você pode assumir pequenas responsabilidades na sua vida, ou pagar uma conta, ou se organizar, você ficar encarregado de alguma tarefa, ou de fazer o supermercado. Então, essas pequenas decisões, esses pequenos atos de você assumir certas responsabilidades ajudam você a amadurecer. Uma prova disso são crianças, por exemplo, que acabam tendo que cuidar do irmãozinho. Então, essa criança, ela se desenvolve ali, ela está junto a um estressor, uma situação desconhecida, nova para ela, em que ela acaba tendo que cuidar ali de um irmãozinho, trocar a fralda, enfim, ver se o irmãozinho está precisando de alguma coisa e vai lá chamar os pais, enfim. Então, crianças que tiveram essa experiência, elas acabam amadurecendo mais cedo. Então, não tem nada de errado em você buscar isso, porque é sua responsabilidade também, você buscar, não, peraí, esse momento que eu tô na minha vida, eu estou coerente ali com o que eu quero, com as minhas metas, com os meus objetivos, ou eu mudo muito de ideia, abandono assim os meus objetivos quando qualquer pessoa me chama, eu tenho uma prova no outro dia, uma prova importante para fazer, e no dia anterior, alguns meus amigos me chamam para fazer alguma coisa, para sair, sendo que eu sei que no outro dia eu tenho uma prova importante, que eu estava estudando, que eu preciso revisar. Você é dessa pessoa, esse tipo de pessoa que você abandona, que você está fazendo, que é importante, que você precisa fazer, em prol de atender certos prazeres, em prol de você se distrair, enfim. Então, pessoas que são maduras, elas dificilmente vão abandonar, dificilmente elas vão se distrair assim com as suas responsabilidades, com as tarefas que elas precisam desenvolver. Então pense nisso também, é um aspecto importante, e nunca é tarde para você repensar suas atitudes, para a gente mudar os nossos hábitos. Todos nós temos pontos para desenvolver, para melhorar. Eu não sou, gente, eu não sou aqui 100% madura de forma alguma, mas eu ainda estou me desenvolvendo dentro daquilo que eu posso. Então você pode buscar aí dentro do que está acessível para você se desenvolver, porque é a sua responsabilidade. Então, ter maturidade também é a gente assumir aquilo que nos cabe, é a gente saber dizer não, a gente fala, olha, não dá, não posso, olha, eu já tenho um compromisso, isso aqui é importante, eu não posso abrir mão. Você não abre mão daquilo que você precisa fazer para você alcançar outras coisas. Então você posterga prazeres mais imediatos em prol daqueles outros que você vai ter muito mais ganho. Então é isso, pessoal, espero poder ter ajudado. Um outro ponto também que pode ajudar você nesse processo é você também se engajar, fazer um processo terapêutico. Sim, você acaba desenvolvendo o seu autoconhecimento, você desenvolve habilidades, isso também te ajuda nessa jornada do amadurecimento. Ok, pessoal? Então, até um próximo vídeo.